Louvado seja Deus. Com esse mesmo sentimento de adoração e louvor ao Senhor, por favor, abram as vossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 28, versículos 12 ao 17. Livro de Gênesis, capítulo 28, versículos 12 ao 17. Louvado seja Deus. Uma vez mais, a minha gratidão a todos os irmãos e amigos que estão aqui presentes e os que também estão acompanhando esta transmissão. Que todos nós estejamos imbuídos no mesmo propósito, que é adorar a Deus e receber a sua fiel palavra em nossos corações. Livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 12 ao 17, diz assim: E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e em tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu, e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Bondoso Deus e Pai que estais nos céus, em nome de Jesus, eu falo contigo neste momento em oração, pedindo a Ti que venha sensibilizar os nossos corações para recebermos a Tua fiel palavra. Que o Senhor venha sensibilizar a todos e que a mente deles venha estar focada na Tua palavra, porque a Tua palavra não há de voltar vazia, mas fará aquilo que lhe apraz. Certo disto eu agradeço em o nome de Jesus. Amém. Amém. Toma os vossos lugares. Muito obrigado. Eu quero meditar com os irmãos na palavra de Deus, trazendo uma temática Jacó, quando um pecador quer mais de Deus. Jacó, quando um pecador quer mais de Deus. Se fosse para eu escolher um dos versículos, os quais acabamos de ler, para colocá-lo como áureo ou central deste sermão, eu escolheria o versículo 16, quando Jacó diz: Na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. A história de Jacó é uma história de um homem comum, alcançado pela extraordinária graça de Deus. Ele não é um herói que muitos gostariam de ver nas páginas da Bíblia, mas é alguém repleto de falha, enganos, ambições desordenadas. Assim foi este homem que Deus decidiu operar a sua graça irresistível e transformadora. O pastor reverendo Hernando Dias Lopes diz que a graça de Deus não escolhe os perfeitos, mas aperfeiçoa os escolhidos. E no contexto histórico de Gênesis 28, nos mostra um momento de profunda crise que Jacó estava vivendo. Ele estava fugindo da ira de seu irmão Esaú, que partia de Harã para poder sufragá-lo. Mas naquele momento ele estava em casa, sem rumo, sem perspectiva alguma. E contudo, no deserto em fuga, Deus se revela a Jacó. E é assim que muitas vezes acontece com todos nós, réis mortal e pecadores. É no deserto, nas perdas, nas solidões, que Deus nos encontra para transformar, para moldar a nossa vida em definitivo. Quando nós paramos para estudar as histórias bíblicas, principalmente sobre Jacó, nos primeiros momentos, nós vamos ver que era um homem que tinha tudo para dar errado. E alguns pregadores chegam a dizer, nessa descendência basilar, patriarcal do povo de Israel,
você encontra Abraão tendo uma vida de dificuldades, de infortúnios. Você já encontra Isaac tendo uma vida um pouco de mais calmaria. E, por fim, você encontra Jacó passando por situações das mais adversas, ao ponto de nós olharmos como um personagem improvável na existência humana. Um homem que estava fugindo, era um fugitivo, um homem que tentou de alguma forma se dar bem na vida segundo os seus próprios intentos, segundo a sua perspicácia, mas as coisas não fluíam. Embora ele era detentor de uma promessa de Deus, e não entendia que a promessa de Deus não precisa de manejos ou subterfúgios humanos para que elas sejam alcançadas, ele então se perde com a promessa, fazendo coisas ilícitas, trapaceando, mentindo, enganando. E já segundo o texto sagrado, em Gênesis 25, 22 e 23, dentro do ventre de sua mãe, ele já disputava com o seu irmão. Então a sua vida era marcada exatamente por uma luta incessante para alcançar algo que somente Deus podia lhe propiciar. Como diz W. Tozer, Deus se revela a quem busca com fome na alma. Jacó, ele tinha uma fome por vencer, ele tinha uma fome por alcançar as promessas de Deus. Contudo, o modus operandi, a maneira operacional a qual ele comportava-se para alcançar as promessas de Deus, era reprovada pelo Deus o qual havia lhe feito a promessa. E assim acontece com muitos de nós nos dias de hoje. Nós temos uma promessa da parte de Deus, ainda que sejamos pecadores, falhos, limitados, Deus tem uma promessa em nossa vida. Eu quero crer que ninguém aqui nesta noite e que estão acompanhando este culto não são apenas pessoas que nasceram para cumprir o ciclo vital que elenca a biologia, que é o nascimento, crescimento, reproduzimento, envelhecimento e morte. Nós não nascemos apenas para cumprir esse ciclo vital, porque senão seria uma vida sem sentido em sua forma cíclica de ser. Mas nós nascemos como um projeto lindo e arquitetado por Deus. O salmista chega a dizer que Deus nos conhece ainda informe. Ele sabe que a nossa natureza é uma natureza fragilizada, que nós somos feitura do pó. Mas como nós ouvimos ontem na nossa reunião administrativa, nós somos o homem da teologia do pó ao pó. Com o sopro de Deus, nós levantamos e o adoramos. Sem o sopro de Deus, nós caímos como pó. Então nós estamos aqui hoje exatamente porque Deus propiciou, preparou este momento para que eu e você estivéssemos aqui. Quando eu orava hoje à tarde antes do culto, na oração das 17 horas, eu estava falando com Deus do privilégio que Ele nos dá, não só em manifestar o que nós chamamos de sua irresistível graça, para nos salvar do pecado e da concupiscência da carne, mas também nós só somos capazes de vir à igreja, não porque nós queremos, não porque nós somos bonzinhos, não porque recebemos um convite irresistível, mas porque por Ele e para Ele nós nos movemos e existimos. E nós estamos aqui exatamente porque Ele trouxe cada um de nós, independente do seu objetivo autossabotado. Eu vou porque eu quero uma bênção, eu vou porque eu não tenho o que fazer, eu vou porque eu tenho que atender o convite, eu vou por hábito. Esses motivos frívolos, independente deles, você está aqui exatamente porque Deus escolheu este momento, escolheu este culto para lembrar a mim e a você que apesar de nós, essa expressão apesar de nós, ou seja, apesar de nós sermos falíveis, pecadores, miseráveis, limitados, Ele nos ama e diz que nós não somos obra do acaso, nós não fazemos parte de um projeto falido, mas nós somos feituras do Senhor, porque Ele tem um propósito na nossa vida. E como diz a Bíblia em Jeremias 31:3, com amor eterno eu te amei e com a minha benignidade eu te atraí. Então nós estamos atraídos aqui hoje pela bondade indelével e indescritível de Deus. O Senhor te trouxe aqui hoje para dizer a mim e a você que independente dos nossos insucessos, dos nossos enganos, dos nossos erros, ainda que sejam bem intencionados, Ele nos trouxe aqui para dizer que Ele transforma o pecador, que Ele cumpre a promessa na vida desse ser humano, se ele deixar Deus realmente se revelar
a Ele. Então o que nós precisamos, como eu acabei de dizer, a frase de W. Tozer, é buscar o Senhor com fome na alma. A nossa expressão teológica conceitual para a alma é sede das emoções, ou seja, quando eu estou triste, quando eu estou alegre, quando eu estou operante ou inoperante, é a alma que dá ciência de si, da minha existência, do que nós chamamos de forma latina, statu quo. Então nós temos que buscar com toda a nossa existência, de forma profíncua, a presença de Deus, anelar pela presença de Deus, como diz o salmista, quando ele diz assim, como a corça anseia pela água, por ti suspira minha alma, ó Espírito de Deus. O que ele quer dizer nesta expressão? Assim como a corça, ele usa uma analogia. A corça é um pequeno animal fétido, que quando o seu predador vai atrás dele, dificilmente ele perde este animal de vista. Ele pode não ver o animal, mas pelo faro, dado ao ser fétido, ele consegue capturar esse animal. Para que este animal consiga vencer o seu predador, ansiar pela vida é ansiar por água. Quando ele encontra um riacho, águas correntes, ele passa pelas águas correntes, o seu mau cheiro fica sobre as águas e ele bate em retirada, e o predador fica ali perdido, procurando onde está a corça para tragar. Então a mensagem exegética do texto é a seguinte: eu e você, meros pecadores, ansiamos pela água, pela palavra que limpa, purifica, transforma, restaura, liberta e nos dá vida. E pela palavra nós somos transformados e confundimos o adversário, que é o nosso predador. Ele olha para mim e para você e pensa: poxa, era um alcoólatra, era um alcoolista, era um ébrio, era um pecador, era um adúltero, era um fornicário, mas parece que não é mais. Por quê? Porque como diz a palavra do Senhor em Salmo 119, versículos 133 ao 135, firma os meus passos na tua palavra, para que não se apodere de mim iniquidade alguma. Já é tempo de operares, ó Senhor, faz que eu pratique a tua palavra, me livrando da opressão do homem, para que a tua glória fulgure em mim. Então é pela palavra que eles verão que a glória do Senhor está sobre a tua vida. Para muitos eu e você somos mais um, mas para Deus nós somos alvo da sua graça e das suas fiéis e poderosas promessas. Louvado seja o nome do Senhor. Jacó, mesmo de forma torta, mesmo sendo um homem errante, o que ele mais desejava, segundo a sua história, era o desejo por Deus. Mesmo sendo um homem imperfeito, a sua trajetória mostra que é possível ter uma jornada transformada por Deus. O teólogo Marcos Santana diz que a vida de Jacó é uma metáfora da luta interior de todo crente, entre o velho homem e o novo homem, entre a vontade própria e o plano de Deus. Todos nós temos esses embates. Eu não vou usar a expressão crises existenciais, mas nós temos crises cristãs na nossa caminhada, entre o nosso desejo humano de mero pecador que insiste, como dizia Lutero, em ressuscitar. Como diz Paulo em Romanos capítulo 8, o conflito entre a velha e a nova natureza. Nós temos as nossas vontades, os nossos desejos, assim como Jacó tinha. Porém nós temos que anular a nossa vontade e o nosso desejo, para que a vontade de Deus sobreponha as nossas vontades, aos nossos desejos. O que para Jacó era uma fuga, se torna na verdade um encontro. Jacó foge de Esaú, mas na verdade está fugindo de um encontro para com Deus. Ele estava fugindo de Esaú, mas quando ele deita no deserto, usa uma pedra como travesseiro, conforme acabamos de ler, ele não imaginava que aquela noite seria um divisor de águas para ele. Deus transforma a fuga em uma revelação. Deus se revela a ele, o que nós chamamos de hierofagia. O que parecia o fim da linha se torna o início de um relacionamento pessoal, de um relacionamento estreito com Deus. Como diz Charles Spurgeon, muitas vezes Deus nos coloca de costas para a parede, para que o único lugar que nós possamos olhar seja para o alto.
foi a situação pela qual Jacó se encontrou. Ele estava fugindo do seu irmão, que estava irado contra ele, querendo vingar a trapaça que havia sofrido, mas no entanto, Deus mudou aquele encontro, para que fosse um encontro para com Deus. Aqui eu quero aplicar um pouco a nós como cristão. Quantas vezes nós queremos fugir dos propósitos de Deus ou das adversidades que nos é permitida, e Deus está na verdade marcando o encontro conosco. Tem pessoas fugindo do propósito que Deus tem para com a vida deles, dos chamados que Deus tem para com a vida deles, exatamente por causa de questões ideológicas, questões humanísticas. Não tem tido força, intrepidez, graça e sabedoria para superar as adversidades e entender que a vida de um crente chamado, de um crente vocacionado por Deus, ela é direcionada pelo próprio Senhor, e é o Deus que faz aquilo que parece tautológico, mas é tão real e concreto dentro da teontologia de um Deus todo-poderoso, é que Ele faz o impossível com o impossível. O Deus que te chamou, o Deus que te escolheu, Ele vai fazer o impossível com o impossível através da minha e da sua vida, se nós de fato estivermos, como diz Spurgeon, de frente para a parede, e não olhar para a parede, mas olhar para cima e escutar a voz do Senhor, as diretrizes que Ele tem para cada um de nós. Mas infelizmente tem muitas pessoas se perdendo em seus conceitos e valores, nas suas ideologias, nos seus dessabores, nas suas adversidades. Ei, deixe-me dizer uma coisa a você: tu és chamado do Senhor, tu és escolhido do Senhor, e por que você vai retroceder agora por questões tão frívolas? Tem abandonado a fé, tem deixado de lado a promessa que Deus tem na tua vida, tem fugido. Ei, deixa eu dizer uma coisa: hoje Deus preparou este lugar para que você que estava fugindo encontrar com Ele. Ele quer se revelar a você, Ele quer estender a mão para a tua vida, para que tenhais com Ele um relacionamento pessoal, um relacionamento estreito. Recebe esta mensagem da parte de Deus ao teu coração. É um encontro que vai mudar destinos. Nesta visão ele vê a escada de Betel, a revelação da graça. O versículo 12 que nós lemos fala sobre isto. Ele vê anjos subindo e descendo, e o Senhor estava no topo. Essa imagem poderosa simboliza a reconexão entre céu e terra, rompido pelo pecado, agora restaurada pela iniciativa divina. O hino 3 da harpa cristã, o cantor sacro inspirado, ele diz que naquele dia, céus e terra hão de ser a mesma grei. Aqui Jacó, ele tem essa visão, anjos subindo e descendo, da casa de Deus, Betel, casa de Deus, à terra. O que eu acho interessante neste texto, como diz o grande exímio cátedra Bruce, Deus se revela a Jacó não como resposta à sua justiça, mas como expressão da sua fidelidade ao pacto com Abraão. Eu estou fazendo uma linha de pesquisa relacionada à justiça, fiz um mestrado também relacionado à justiça, e quando a gente fala de justiça, a gente lembra mais da justiça judiciária, que regula através de leis e normas, mas existem vários tipos de justiça, e a justiça que Bruce quer revelar, que Deus ele não dá uma resposta à justiça segundo o desejo de Jacó, mas como expressão da sua fidelidade ao pacto que ele fez com Abraão, que essa descendência seria numerosa, seria abençoada. A escada aponta para um Cristo verdadeiro e mediador, como o próprio Jesus afirmou: vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 51. A experiência de Jacó em Betel é uma profecia viva da comunhão restauradora que Cristo dá à humanidade. E nós que estamos aqui, nós precisamos refletir um pouco mais sobre a efervescência da nossa fé, porque muitas pessoas eles têm transformado o Evangelho em teosofia, em estilo de vida, em algo cultural, querem colocar o Evangelho como algo tangível. Ontem eu ministrava para famílias, e ao término o pastor da igreja a qual eu estava ministrando, me fez um convite, falou que quer organizar um evento para que eu dê uma palestra aos jovens do ministério ao qual ele pertence, porque ele está preocupado que
Muitos adolescentes e jovens são uma bênção nessa fase na igreja, mas quando eles entram no primeiro semestre de qualquer faculdade, eles estão se desviando e se declarando ateu. E eu dizia a ele, isso não é porque eles são uma bênção na igreja, eles estão acostumados na instituição pela instituição, gosta de movimento atrás de movimento, é retiro, é gincana, é isso e aquilo. Não que isso seja errado, mas eles não focam no principal, que é a internalização sistemática, confrontadora da palavra com relação à nossa vida pecaminosa. Porque a igreja, se ela viver de evento em evento, ela não passa de uma instituição social. E nós não somos uma instituição social, nós somos agente de transformação, de vidas transformadas pelo poder da palavra. Embora nós temos o privilégio que Jesus nos concede quando Ele realiza o milagre apaziguando a tempestade lá no Evangelho de Marcos, de nós descansarmos, de ter momento de descanso, mas o nosso propósito cristão não é no sentido de descansar na essência missional, é sim na essência física em alguns momentos, como elenca até as normas jurídicas trabalhistas. Mas, no entanto, é importante salientar que nós como cristãos, nós não descansamos de fazer o bem, e fazer o bem é viver o bem. Viver o bem, Romanos 6,14, é ter Cristo entronizado em nosso coração, em nossa vida, conduzindo a nossa vida na excelência da sua fidedigna vontade. Então muitas pessoas nos dias de hoje, elas não têm permitido a restauração da sua vida com Deus, porque de fato não se entregam por inteiro ao Senhor. E na verdade a conversão de Jacó, ele está num lugar tão importante que ele não consegue discernir, ou seja, ele sabia que Deus existia, sabia da promessa de Deus ao seu pai Abraão, sabia da promessa de Deus ao seu pai Isaque, mas ele, Jacó, eu digo pai porque eu estou falando de forma patriarcal, que é pai e avô naturalmente. Então estes homens, na verdade, tinham uma promessa que se estendia a Jacó, mas ele estava tão focado na promessa pela promessa, que ele esquecia que tem o Deus da promessa. Tem muitos de nós que queremos a promessa de Deus para sermos grandes pregadores, grandes líderes espirituais, grandes cantores, ou pessoas de sucesso na vida financeira e profissional, que esquecemos que não vamos tapear Deus servindo a Ele por causa da promessa, porque se eu servir a Deus, Ele vai me prosperar na minha profissão, vai me prosperar na minha vida familiar, vai me prosperar na minha saúde, ou vai me prosperar no ministério. Isto é consequência. Mateus 6,33, busque o reino e a justiça, e as demais coisas Ele vai dar. Então nós não vamos buscar a promessa pela promessa, muito mais do que a promessa é ter relacionamento com aquele que é fiel e poderoso para cumprir a promessa. Então se relacione com Deus, ou seja, ainda que você tenha promessa, você não está preocupado em desfrutar da promessa, você está preocupado em desfrutar da presença imarcessível de Deus, pelo beneplácito de Cristo Jesus nosso Senhor. Tanto é, irmãos, que quando eu lia esse texto, eu ainda era adolescente, quando Jacó, no versículo 16, depois de suplicar pela presença de Deus, ele diz: quão terrível é este lugar, Deus estava aqui, eu não sabia. Eu pensei, poxa, Jacó ficou louco, ele está falando que aonde Deus está é terrível. Na verdade, no original hebraico, ele estava dizendo: quão terrível, ou quão inquiridor é a presença desse Deus. Como eu pude estar tão inerte, tão anestesiado, tão morto, que eu não sentia a presença dele aqui, e fiquei pedindo algo que já estava. É uma presença inquiridora. A inquirição da presença de Deus pede que eu e você venhamos despojar, desnudar do velho homem, da natureza pecaminosa, e venhamos mergulhar na graça de Deus, no favor imerecido de Deus, para por conseguinte desfrutarmos da misericórdia dele, que não tem fim. Então nesta noite, se você é um cristão que tem promessa de Deus, é tal qual como Jacó, limitado, tem suas falhas, mas tem a promessa
presença de Deus, está carente da presença de Deus, comece a clamar ao Senhor, para que sensibilize a tua vida, para que você sinta a presença inquiridora de Deus aqui nesta noite. Não é a sua decepção com o homem, não é a sua frustração ideológica, nada pode impedir a manifestação apoteótica de Deus em tua vida. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Quantas pessoas têm perdido esta oportunidade? Mas Jacó ele nos dá uma grande lição, que a partir dali, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, torna-se também o Deus de Jacó. O que significa isso, pastor? Jacó deixa de viver uma fé herdada e passa a viver a sua própria experiência com Deus. Tem muita gente vivendo a experiência dos outros. Tem muita gente admirando os outros. Não tem nada de errado admirar pessoas. Às vezes nós elogiamos exemplo. Eu lembro de uma fala que eu tive com meu filho, ele ainda adolescente. Alguém disse a ele assim: os filhos de pastor têm que ser exemplo. E ele disse assim: eu concordo. Agora, para que ser exemplo se vocês não querem seguir o exemplo? Aí dizia ele: o meu exemplo na igreja, na escola Constituição como filho, os meus colegas da mesma comunidade de fé não seguem, só admira. E diz ele ainda: exemplo não é para admirar, é para seguir. Ele me deu uma aula ainda adolescente. Às vezes eu olho para um pastor, para um obreiro, para uma missionária, é um exemplo, eu só fico admirando. Exemplo não é para admirar, é para seguir. Meu pai era um homem de Deus, orava, jejuava, fiel ao Senhor nos cultos, na mordomia cristã, mas eu só fico falando bem do meu pai, mas eu sou um energúmeno, um desviado, não vou na igreja, não exerço a mordomia, mas eu gosto de falar que meu pai era uma bênção. Eu gosto de dizer que o pastor Billy Graham foi um dos maiores pregadores desta geração. Admiro, mas não estou disposto a me deixar ser usado como um vaso na mão do oleiro, como Billy Graham se deixou ser usado. Às vezes nós admiramos demais, e fé não é para admirar, é para viver. A história de Abraão é algo pujantemente intrigante. A história de Isaac não fica atrás. A de Jacó é muito atribulada. Contudo, preste bem atenção. A geração deles, a descendência deles oravam assim: ó Deus de Abraão. O que significa orar ó Deus de Abraão? Significa assim: olha, eu vi meu pai orando nos momentos bons, te adorando, e vi ele consagrando e buscando ao Senhor nos momentos difíceis. Então o Deus do meu pai, que eu não conheço, o Senhor está aí, faz alguma coisa por mim, diria Isaac. Isaac replica o exemplo. Jacó olha para aquilo e fala assim: meu pai orava em nome de Abraão, eu não tive muito intimidade com meu avô, porque já era um homem velho, então eu vou orar em nome de Abraão e Isaac, porque eu vi exemplo nesses homens falando com Deus, e tem testemunho sobejo dos feitos de Deus para com a vida deles. Agora, nesse dia que Deus se revela a Isaac, a Jacó, aliás, Jacó fala pessoalmente com Deus, se entrega pessoalmente a Deus, e Deus reforça a promessa que tinha feito a Abraão e a Isaac, e diz: em ti serão numerosa toda a tua descendência como o pó da terra. E agora a nação de Israel ora: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Eu quero abrir um parêntese aqui antes de seguir nesse exórdio, para dizer a vós que são pais, que são cônjuges, que são tidos como homem e mulher de Deus no bojo social o qual está inserido. Será que alguém pode orar falando o seu nome? Não que eu seja bom, ainda entre o parênteses digo: uma vez fui chamado adolescente para expulsar um demônio que estava das 15 horas até as 21 horas importunando uma família. Eu era diácono na época na igreja,
e eu estava lá de prontidão esperando as pessoas buscarem os enfeites da igreja, porque não fica enfeite se o casamento é no sábado, porque domingo tem escola bíblica dominical, então tem que tirar num dia do próprio casamento. Chegou alguém lá desesperado, falando: olha, nós já chamamos tudo quanto é pessoa da igreja para vir aqui fazer o exorcismo nessa pessoa. Os que veio não adiantou, está lá, está se machucando. E eu olhei para o irmão que estava ao meu lado, falei: vamos lá. Aí ele falou assim: mas o fulano não está aqui, referindo a um crente que é uma bênção até os dias de hoje. E eu disse: olha, a Bíblia não diz que nós vamos expulsar o demônio em nome dele, é no nome de Jesus. Vamos lá. Nós chegamos lá, expulsamos o demônio, ele foi embora, eu fui embora para a escola dominical no outro dia, esqueci aquilo. Passando uma semana, a pessoa não foi liberta, foi pregada aqui domingo passado, ela foi exorcizada. O que liberta é a palavra. Eu estava fazendo um serviço na igreja, de repente o telefone toca: eu quero falar com o presbítero Alailson. Pois não. Na hora que eu escutei essa fala, eu escutei um grito, como se alguém fosse exorcizado, e saiu. Aí a pessoa falou: não precisa mais não. O que foi? Não, é porque eu ia te chamar para expulsar o demônio da mulher aqui, da minha madrasta de novo, mas o rapaz que estava aqui, ele falou assim para o demônio: eu não te conheço e nem conheço aqueles rapazes que veio e sabe, mas no nome do Jesus deles, sai. E saiu, porque quem faz sair é Jesus. Então deixe-me dizer uma coisa a você, fechando parêntese: deixe de viver experiências alheias, deixe de viver frustrações alheias, e viva a sua experiência profunda com Deus. Tem muita gente perdendo-se no caminho, exatamente por frustrações. Mas Jacó alcançou a bênção de Deus e a sua própria experiência com o Senhor. O teólogo Matthew Henry diz: é melhor ter uma visão de Deus no deserto do que ver o mundo inteiro sem Deus. A conversão de Jacó nos ensina que o início da verdadeira fé não está na perfeição do homem, mas na intervenção da graça. Tem muita gente que é revoltado quando vê alguém aceitar Jesus, falar do que Jesus fez, testificar dizendo que era um ébrio, que era um adúltero, um fornicário, um dependente químico, e dizer: esse povo, eles é estudo, e faz uma crítica, uma sátira, tem até uma música criticando isto. Mas eles não entendem que o próprio Jesus diz: olha, eu vim para os doentes, não para os sãos. E é esse Jesus que transforma o improvável em uma pessoa provável. É este Jesus que fez isso com a vida exatamente de Jacó. É a sua intervenção, ou seja, a conversão vai iniciar, ou seja, que a verdadeira fé não vem de uma pessoa perfeita. E todos nós que estamos aqui temos a nossa falibilidade, então nós precisamos exatamente de entender que cada dia que nós encontramos com o Senhor é uma oportunidade da intervenção da sua irresistível graça nos alcançar. E caminhando para o silogismo desta mensagem, Deus cumpre a sua promessa, porém Ele molda o caráter. Nós psicólogos afirmamos que o caráter não muda, e dificilmente se molda. Contudo, o Evangelho, como eu já disse e repito, não informa, ele transforma. E o que é mais interessante, que eu falei aqui uma terça-feira, alguns meses atrás, sobre o maior milagre, que é o novo nascimento, o encontro de Jesus com Nicodemos no Evangelho de João. Nós vamos entender que no caso de Jacó não foi diferente. Deus transformou um homem trapaceiro em um príncipe, em um homem honrado. E o que nós temos visto nos dias de hoje é que muitas pessoas não conseguem vislumbrar o poder transformador de Deus. Jacó, ele estava enfrentando injustiças também, um homem que era injusto, um homem que era trapaceiro, agora estava sendo trapaceado por Labão, mas o Senhor prospera esse homem. Antes enganava, agora aprende a depender de Deus, da sua providência divina. Ele faz um acordo de salário lá com Labão. Labão dá a ele as ovelhas salpicadas e malhadas, porque não tinha valor comercial. E de repente Jacó passa a fazer aquilo que não tinha valor, a ter valor. Labão fala: não, vamos inverter essa ordem.
Agora ele passa a falar: não, as ovelhas limpas serão suas e as minhas serão as malhadas e salpicadas. E começa a nascer mais ovelhas limpas, lisas. E resumindo epigrafemente essa situação, aconteceu algumas vezes. Jacó estava sendo injustiçado, mas ele estava dependendo de Deus. E o que eu acho interessante, a gente aprende, isso é uma inspiração de Stanley Horton, um grande teólogo sistemático, bíblico, que a gente aprende com a história de Jacó: aquilo que não tinha valor passa a ter valor. Ele traz a seguinte frase à baila, abre aspas: cuide daquilo que ninguém quer, que Deus te dará o que todos desejam. Fecha aspas. Eu falo isso de forma eclesiológica quando eu assumi esta congregação, que era na quadra 45, 66ª igreja do Ministério Fama. Muitos pastores não desejavam ser pastor daquela igreja e diziam: fim social é falido, já deu o que tinha que dar, não tem mais jeito, não tem recurso. Até membros me falavam isso quando eu concluí aquele prédio. E hoje muitos pastores almejam a minha transferência para estar em meu lugar. Não estou falando isto de forma pretensiosa, é apenas para mostrar que quando a gente cuida com amor daquilo que Deus nos entrega, e para muitos não tem valor, Deus vai dar o que muitos desejam. E aqui eu quero aplicar de forma meticulosa: cuide do teu trabalho com amor, enquanto Deus permitir você estar lá, que Ele vai te dar o que muitos desejam. Cuide do seu cônjuge com amor, que muitos vão desejar um cônjuge paciente, amoroso como o seu. Cuide da sua família com muito amor. Sobretudo, zele da tua comunhão e do ministério que Deus tem te entregado com amor e com excelência. Quando Jacó entende isso, ele deixa de ser apenas um suplantador e passa a ser o Israel, aquele que luta e prevalece, marcado para sempre em Peniel. Jacó luta com Deus e sai marcado, mas abençoado. Ele foi ferido, a Bíblia diz que ele foi ferido na coxa, mas foi transformado. Toda ferida que vem de Deus é sinal de graça, não de rejeição. Ele sai dali com um novo nome, um novo andar e uma nova identidade. Novo nome, no original, no passado, o nome tinha a ver com a característica da pessoa, ou seja, com a essência da pessoa. Então a essência de Jacó foi mudada, um novo andado. Ele poderia andar agora manco, com a coxa ferida, porém ele estava andando direcionado por Deus, direcionado pelo Senhor. Então nós precisamos de compreender exatamente isto, que o Deus o qual nós servimos, Ele nos dá uma nova identidade. Para muitos lá fora, você era um beberrão, um adúltero, um fornicário, uma pessoa, um mau elemento na sociedade, mas para o Senhor, tu és dispenseiro dos teus mistérios. Você é exatamente uma pessoa escolhida, eleita pelo Senhor. Então entenda nesta oportunidade, que Deus fere para curar, quebra para moldar e toca para transformar. Deixa Deus tocar na tua vida para te transformar por inteiro, para que os propósitos dele se cumpram em sua vida. A história de Jacó prova que Deus não escolhe pessoas capacitadas, mas capacita os escolhidos. Deus, quando Ele chama a pessoa, Ele envia. Quando Ele envia, Ele não manda só, Ele vai junto. Então o Senhor está contigo para cumprir as promessas dEle na tua vida. Assim como Jacó, muitos de nós tentamos buscar a nossa bênção ao nosso modo, com as nossas próprias forças, chegamos à exaustão, estamos muitas vezes com os joelhos trópicos, mas agora o Senhor nos convida a fazer como Jacó, ir ao encontro dEle, buscar a manifestação da presença dEle, porque Betel, que é a casa de Deus, é lá que nós temos o mediador, que está entre céus e a terra. É Ele que nos liga novamente a Ele, na cruz a qual Cristo foi colocado, segundo a soteriologia
soteriologia. Numa mão ele segurava a humanidade, conforme diz Romanos 3:23. Todos pecaram e distanciados, afastados foram da glória, doxa, da presença de Deus. Então Jesus segura na mão da humanidade, com a outra mão ele segura na mão de Deus, e ele diz a seguinte palavra, primeiro, João 14:6, segurando na mão da humanidade: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E na mão do Pai ele diz, João 19:30, Deus teletai, está consumado a obra que me deste a fazer. Meu irmão e minha irmã, pegue na mão do Senhor, segura na mão do Senhor, tenha um encontro com o Pai, através do mediador que é Cristo, porque esta palavra fiel, diz o apóstolo Paulo a Timóteo, que Deus é salvador de todos os homens, até aqueles que não acreditam nele, ele é salvador. Mas Paulo diz, especialmente dos fiéis. O que ele quer dizer? Os fiéis são aqueles que atendem o chamado da irresistível graça. E Paulo, escrevendo a Tessalônica, capítulo 5, versículo 24, ele diz, fiel é Deus, Deus é fiel, ele não muda, não há sombra de variação, ele determina, ele é cátedra por excelência, passado, presente e futuro, para ele é a mesma coisa. Esse Deus fiel também te tornará fiel. Basta tão somente, como diz Tiago no capítulo 1, versículo 8, chegai-vos a Deus e ele chegará até vós. Agora o passo é meu, o passo é teu, vamos aproximar de Deus. E o escritor aos Hebreus capítulo 12 diz que está em embaraço do pecado, que tão de perto nos rodeia. Pecado não é apenas, embora seja, não é apenas adultério, homicídio, dependência química, fornicação e outras coisas do gênero, mas pecado também é inanição, inércia, apostasia, desânimo da caminhada cristã. E Salmos 14 diz o seguinte, diz o nécio, diz o louco, no seu coração, na sua mente, no seu modo de vida, não há Deus, não existe Deus. Talvez ele não verbaliza de forma vernacular, mas vive como se Deus não existisse. Tem muita gente que é cristão, está na igreja e vive como se Cristo não existisse, se Deus não existisse. Por quê? Porque está embaraçado no pecado do desânimo, de conceitos humanos, está desistindo da fé, está desistindo de tudo, está desanimado com o que Jesus disse que teria: falsos mestres que enganariam os escolhidos, que haveria escândalo e mais escândalo. Tem gente desviando por escândalo, por decepção. Ei, meu irmão, toma jeito e vai para Betel, encontra com o Senhor e senta à presença inquiridora deste Deus poderoso. Aleluia. Deus fez com Jacó e ele ainda faz hoje. Ele transforma fugitivos em adoradores, trapaceiros em intercessores, pecadores em instrumento da sua graça. Quantos querem ser instrumento da graça de Deus aqui nesta noite? Quantos querem encontrar com esse Senhor e não ter mais uma vida vã, uma fé vã? Paulo escrevendo aos Coríntios 15:19, se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Eu não espero nas coisas dessa vida, eu não espero em dias melhores aqui, eu espero em ter cada dia mais punjantemente, efervescentemente, intimamente, experiência relacional com Deus, e Ele tem se revelado àqueles que o buscam. Então eu te convido a buscar este Deus poderoso, gracioso, majestoso, que a Bíblia diz em Abacuque 2:20, que pela sua onipresença adore Ele toda a terra, porque o Senhor está no seu santo templo. Deixe-me dizer uma coisa, eu até ouvi alguém dizer isso outro dia e gostei muito e vou replicar. Ele diz o seguinte: nós temos uma mania de pedir o Espírito Santo para nos visitar. O Espírito Santo não visita crente, crente não foi feito para visitar pelo Espírito Santo. O Espírito Santo habita em crente, mas ele só habita em crente que está disposto a se deixar ser morada de Deus, despojando-se do pecado. Então nesta noite, seja a habitação do Espírito Santo. E quem é a habitação do Espírito Santo? Concluo, Gálatas 5:25, se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito, andemos em novidade em vida. Aí eu concluo ainda mais com Romanos capítulo 8, quem me separará do amor de Cristo Jesus? Ou seja, a fome, a nudez,
a dificuldade, alguma outra criatura, o presente, o porvir, nada, absolutamente nada vai me separar de Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque o Deus Espírito Santo habita em mim, e com Ele eu sou mais. Eu não sou vencedor, eu sou mais do que vencedor. Não tem palavra para descrever o triunfo do crente que serve ao Senhor. Louvado seja Deus. Coloque-se em pé, eu vou parar, porque se eu passar para outro tópico, nós saímos amanhã. Louvado seja Deus. Bendito seja Deus. A vida cristã é uma sucessão de Betéis, Peniéis, lugares onde Deus encontra e nos transforma e nos marca para sempre. Louvado, exaltado, magnificado seja o Senhor dos exércitos. Deus está aqui, a presença de Deus envolve o ambiente, a glória de Deus está na casa. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Nós somos pentecostal, nós sabemos que tudo é invencionice. As igrejas emergentes é invencionice, instituição pela instituição é invencionice, buscar estratégia humana é invencionice, mas a igreja verdadeira, genuína, é fundamentada na palavra, atravessa séculos e gerações, fundamentada na inerrante, infalível e imutável palavra, e não se baseia em evangelho coach, técnico. Paulo já breca isso em Coríntios, não se baseia em palavras persuasiva, mas em poder de Deus. Romanos 1,16, eu creio no poder do evangelho, pois é poder de Deus, é poder de Deus. É poder de quem? De Deus, na vida de todo aquele que nele crê. E eu creio que Deus é Deus na minha vida, que Deus é Deus desta igreja. O diabo vai torcer o rabo, vai urrar, mas a igreja vai triunfar, porque está edificada na rocha que é o Senhor. Louvado e exaltado seja o Senhor. Sabe quem é a igreja? Não é esse prédio não, é você. Você é a igreja. Tu é fraco, limitado, pecador, tanto quanto eu. Como diz o cantor sacro, logo eu, fraco, pecador, a tua graça me alcançou. É a graça de Deus, é a graça de Deus. Esse Deus que apesar de mim, Ele me ama. Apesar de saber quem eu sou, Ele me ama. Apesar de saber quem tu és, Ele ama. E Ele está dizendo, as minhas promessas continuam de pé. Larga de suplantar não só os outros, mas suplantar a ti e as promessas que eu tenho na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Que a graça de Deus envolva-nos de maneira graciosa. Eu quero convidar a equipe de louvor para louvar ao Senhor neste momento. Se tem alguém aqui afastado do caminho do Senhor, ou que quer fazer um compromisso com Deus, aceitando Jesus como Senhor, dê um sinal com as suas mãos e venha à frente, nós estaremos orando por você. Não é por força nem violência, mas é por ouvir a palavra de Deus. Quero convidar, se tem alguém que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. É a oportunidade que Deus está dando. Eu não sei se tem pessoas aqui desviadas ou que não servem ao Senhor, ou fala que serve ao Senhor, mas não tem um compromisso com Ele. E Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala que nós temos que ter um compromisso público com Ele. A oportunidade vai ficar aberta até a equipe de louvor estar louvando o Senhor. Mas antes deles louvarem, eu quero fazer uma oração com você. Porque aqui nós estamos em centenas de pessoas que indubitavelmente têm promessa de Deus, que estão buscando de alguma forma o cumprimento dessas promessas, que estão passando pelas mais variadas situações, mas ainda não entendeu que só vai ser aprovado, a promessa só chegará e se cumprirá quando o seu alvo não for apenas a promessa, mas for uma relação com o dono da promessa. Eu tenho vivido o ministério pastoral intensamente. Deus sabe que tenho procurado fazer com excelência, embora Ele merece muito mais do que a excelência que eu consigo prestar. E tem hora que eu olho para algumas pessoas e a vontade de falar é uma só. Ora Deus permite, eu já falei para alguns, e ora não. Porque são crentes. E eu tenho que dizer assim, você precisa de fato de uma conversão genuína. É de um encontro com Deus. Uma conversão genuína restaura casamento. Uma conversão genuína restaura laços familiares rompidos.
uma conversão genuína nos faz envolver com o Senhor, e absolutamente nada é motivo de desânimo para a nossa caminhada. Nem a dor, nem a enfermidade, nenhum problema. Porque quando nós somos convertidos e temos um relacionamento com Deus, é de fato um novo nascimento, é de fato uma nova vida. O inimigo não tem mais legalidade contra a nossa vida. Eu gosto muito do livro de John Bunyan, O Peregrino. Uma caminhada rumo aos céus, com tantas adversidades, tentando tirar o foco, ora dificuldades que a gente quer fugir dela, ora dificuldades que nos ludibriam e nos causam uma inanição, uma apatia. E tem muito crente apático, perdendo ânimo para ler a Bíblia, para orar, para estar indo à igreja. Tem muito crente olhando para a afabilidade de outros homens, de outros crentes. Mas que nesta noite o Senhor venha se revelar a nós. Que desesperadamente a nossa alma venha desejar a presença do Senhor. Que a nossa alma venha implorar pela presença do Espírito Santo. Que eu não consiga viver, como diz o salmista no Salmo 51, sem a presença do Espírito Santo. Que nós venhamos fazer a oração que ele faz no versículo 7, purifica-me com ensope e tornarei alvo mais que a neve. Cria em mim um espírito reto, um coração contrito e quebrantado, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, versículo 13. Então falarei a tua palavra aos transgressores, e eles se converterão a ti. Isso aponta para João 15, eu estou enxertado em Cristo, perdoado por Cristo, regenerado por Cristo, então eu vou produzir frutos, e frutos dignos de arrependimento. Que o Senhor possa neste momento falar ao seu coração aquilo que eu não consigo falar, dadas as minhas limitações, as minhas incompetências retóricas. Que o Espírito Santo venha fazer fervilhar a tua alma na presença dEle nesta noite. Que não seja mais um culto, não seja mais um rito, mas seja de fato um encontro apoteótico e da hierofagia do Senhor em nossa vida. Que vidas sejam transformadas, mudadas pelo poder da palavra do Senhor, porque é a palavra que transforma, restaura, liberta, vivifica. É a palavra. Bendito Deus e Pai que estais nos céus. Em nome de Jesus eu apresento-me diante de Ti, juntamente com a Tua noiva, a Tua igreja, o Teu povo, para pedir a Ti que revele-se a nós como revelou-se a Jacó. Que graciosamente o Senhor venha se revelar a nós e venha nos direcionar à intimidade contigo. Uma vida transformada, mudada e efervescente pelo poder da Tua palavra. Que venhamos experienciar, ó Deus, uma vida sacrossanta e sermos como a Tua palavra diz, Jesus diz no monte, ó Deus da bem-aventurança, no Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Que os homens vejam as vossas boas obras e glorifique o Pai que estais nos céus. Nós só conseguiremos fazer boas obras se o Senhor de fato tiver liberdade de habitar em nós pelo Deus Espírito Santo. Então que nesta noite o Senhor venha quebrar os vasos, aliás, que os vasos venham se quebrar em sua mão, e o Senhor, que é o oleiro, transforme cada vaso, refaça cada vaso de acordo com o teu propósito ad eterno. É o que eu te peço, que esta palavra fique latentemente sendo memorizada e internalizada nas vidas aqui pelo poder do Espírito Santo, para que sejamos não apenas crentes nominais, mas crentes que de fato têm um relacionamento com o Pai. Louvemos ao